Nós estamos no item 5, no texto 5 da introdução. E nós temos projetado, né, na TV, falado, parado um pouquinho, com pouca participação, né? Tomara que a gente consiga aumentar essa participação de comentários, fica todo mundo meio quietinho. Mas só para nós retomarmos, assim, pensar, montar na nossa cabeça, nós trabalhamos o item 1 e 2, as terminologias. Então Kardec vai trazendo a introdução para nós. O item 1, ele dividiu muito bem a questão do espiritualismo e separou o espiritismo sendo uma doutrina espiritualista, mas uma parte separada, não a se misturar com um todo, para que a gente entenda exatamente o que é o espiritismo, né? Nós temos tido, assim, na caminhada, muita dificuldade das pessoas conseguirem separar a linha de pensamento espírita de outras linhas de pensamento espiritualistas. E não conseguir essa separação impede muitas vezes o entendimento do que é a doutrina espírita. Não traz prejuízo propriamente dito num geral, mas muitas vezes começa a ficar um pouco complicado o entendimento que Kardec gostaria de trazer para nós, porque parece que a doutrina não fica assim tão pura no sentido do propósito que Kardec nos colocou. Não no olhar de o que é melhor, o que é pior, mas no olhar de que quando nós olhamos para tudo, nós podemos olhar para o nada, né? Então tudo é nada e o nada às vezes é tudo. Então esse primeiro item ele dividiu muito bem para nós, que nós vamos trabalhar sobre doutrina espírita, né? Principalmente quando nós estamos falando internamente numa cadeia. Principalmente, é o que o Dani trouxe, principalmente quando nós estamos numa casa espírita, o que nós vamos olhar são os princípios da doutrina espírita, entendendo que é o próprio espiritismo. Depois o item 2, ele trabalhou para nós o sentido da alma. O que nós vamos entender quando nós falamos de alma? Porque alma já tinha uma definição, e se Kardec não definisse assim, olha, alma é isso, e nós vamos olhar ela sendo esse ser encarnado, nós poderíamos confundir quando ele fosse abordar esse termo. E nós entramos no pacotinho do item 3, 4 e 5. O item 3, 4 e 5, ele vai abordar os fenômenos que originaram, então, o olhar para a doutrina espírita, que originaram a doutrina espírita. Inicialmente, pelas mesas que se movimentavam e outros objetos também que se movimentavam. Então, o que era aquilo que estava movimentando? Por que é que as mesas se movimentavam naquele tempo, né, em diversas localidades? Não sabia o que é. Então, a gente sempre tem que lembrar, hoje, nós falamos de manifestação de espírito e nos parece algo muito natural há muito tempo. Mas depois de Kardec que o termo espírita e espírito veio então para o nosso entendimento. Então, o primeiro, no item 3, nesse pacotinho, ele vai trazer primeiro para nós o efeito físico da mesa se movimentando. Tá? Então a mesa se movimentava e ele trouxe diversos olhares comparando com a ciência e explicando que não era um movimento físico, não era algo material, que havia algo além da matéria. Não sabíamos muito bem o que era, mas a ciência não quis olhar e ele finalizou o item 3 trazendo como texto, bom, se fosse verdade a ciência deveria ter olhado e se fosse mentira a ciência também deveria ter provado que era mentira e isso ela não fez. No item 4 que nós falamos na semana passada, ele foi falar justamente que das mesas, pela dificuldade de entendimento do que aquele movimento das mesas queria trazer para as pessoas, começou a refinar, então, até por instrução da própria mesa, né, daquela inteligência que estava respondendo as perguntas, um novo método para responder os questionamentos que estavam sendo feitos. Mas nós ainda tínhamos uma dúvida. O que será que movimentaria aquelas mesas? Nós até chegamos a abordar. Havia uma inteligência porque respondia perguntas. Não era um movimento aleatório. Então, o que era isso? De que forma respondia? Será que a mesa, depois indo para o cesto, se limitaria aí? E aí nós vamos cair no item 5, ainda trabalhando os efeitos inteligentes, mas agora ele vai começar trazendo para nós
Haveria nessas respostas trazidas por essa força ou por essa vontade, no escrever, né, do papel, porque imaginamos lá o cesto, para quem não estava aqui na semana passada, colocava-se o lápis, encostava o dedo e o cesto movimentava. Né? Foi assim o começo, né, das manifestações, desenvolvimento das manifestações. Então agora ele vai trazer, será que ali não era uma manipulação de alguém? Será que era uma força realmente inteligente? E Kardec vai trazer de novo um outro ponto, um olhar pelo mesmo método da ciência a questionar. Será que aquele movimento não seria uma fraude? E ele vai olhar justamente o fenômeno da psicografia, da escrita, trazendo para nós agora que não precisaria mais apenas o cesto, ou não precisaria mais a prancheta, mas que poderíamos nós caminhar com o lápis na mão, que seria a psicografia. Então o que ele está trazendo nesse item 3, 4 e 5 é justamente o desenvolvimento da mediunidade, né? Dos efeitos mediúnicos aos dias de hoje. Tá? Se tiver dúvida, vocês vão perguntando, por favor, tá bom? Então, ele começa para nós no texto, ó. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice, ou seja, um acessório na mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então, nos experimentos, ao olhar o que estava acontecendo, porque é assim que a doutrina se constrói, a observar os fenômenos que estavam acontecendo, percebeu que tanto o cesto ou a prancheta não seria necessário. Se a pessoa que estava ali como intermediário dessas comunicações pegasse o lápis, a mão dela começaria a escrever. Então nós vamos voltar nesse tempo. Imagina só a cesta mexendo, agora eu vou pegar a mão, vou pegar um lápis e minha mão começa a ter os impulsos involuntários, sem a minha vontade. Há algo além empurrando isso. Qual seria o primeiro pensamento nosso? Será que a pessoa que pegou o lápis não está forçando isso? E lembra que eu disse que nós vamos entrar no texto de Kardec duvidando? Será que realmente essa pessoa que pegou o lápis não estava inventando esse movimento? É isso que nós precisamos fazer no texto, sempre. Porque Kardec vai refutar depois isso, vai apresentar para nós e a gente tira a conclusão que a gente quiser. É assim que tem que ser doutrina espírita, tá? Desta maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, é esse o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto ao número das pessoas dotadas dessa aptidão. É muito considerável e cresce todos os dias. Isso nós estamos falando de 1857, antes disso, né? Então, o que ele estava dizendo para nós? Agora ficou mais fácil, ficou mais rápido e mais completa as mensagens que nós estamos recebendo dessa força que eu não sei o que é. Eu chamo de espírito, mas eu ainda não sei muito bem o que é. Então agora eu vou conseguir ter mais provas para começar a investigar e para ver se é uma realidade ou se é uma mentira. Tá? É isso que ele está colocando. Naquele tempo, então ele está colocando, naquele tempo começou a aparecer mais pessoas aptas à própria mediunidade da psicografia, de ter esses impulsos involuntários. E o que eram esses impulsos involuntários, gente? A cadeira começa a mexer. É os espíritos. Mas naquele tempo, nós não sabíamos ainda. Então parecia ser algo involuntário. Nós falamos de Galvani, lembra da rã, das danças das rãs? Que quando tem um contato elétrico, né, o músculo contraiu. Então todo esse olhar científico vai passar a ser considerado agora nesse texto. Então as pessoas saíram das pranchetas e dos cestos. Começaram a pegar lápis na mão. A mão começou a se movimentar de forma involuntária. Nós vamos ter que entender o porquê. Se é verdade ou não é verdade, tá? E eu fico pensando,
Por que é que começou pela psicografia, pela escrita? Por quê? Não era mais fácil a psicofonia, falar? Imaginemos que nós precisássemos produzir provas e depois ir buscar essa prova. Precisasse ficar arquivado e depois eu comparar a letra. Quem estava por trás desse início não tinha essa ideia, mas os espíritos por trás já entendiam. Então, para escrever, para arquivar, para guardar, tinha que ser um papel. Falado, não tinha acesso a um gravador, né? A caligrafia, a própria assinatura. Quantas assinaturas não foram comprovadas depois, né? Então, via uma mensagem, uma assinatura, levava-se para ver se realmente batia aquela assinatura. O filme de Kardec traz isso, né? Então, depois ele fala, mas realmente é de fulano e tal, mas ele está morto, né? Então, como que ele assinou a carta agora? Então, a maneira de a gente produzir provas seria pela escrita. Então, a espiritualidade começa pela escrita, porque seria muito mais fácil começar pela fala, sem nenhum apetrecho, né? Sem nenhum acessório. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora. Então, lembra que Kardec colocou no texto anterior a necessidade da experiência. Ele colocou isso, ele finaliza o texto anterior falando da necessidade da experiência, da educação mediúnica, de olhar para aquelas atividades de forma repentina e ali começar a ver outras formas de manifestação. Nós estamos falando de comunicação que nós não sabemos o que é. A gente tem que lembrar sempre isso. Esquece o que nós já trazemos de conceito e vamos formar o conceito a partir de agora, tá? Então começou a surgir outras faculdades, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas agora pela palavra, pela audição, por visão, por tato e até por escrita direta, a pneumatografia, né? Que a gente conhece dos fenômenos mediúnicos, através dos espíritos. Isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Então, no começo, estava todo mundo intrigado como que podia pegar um lápis e a mão escrever. Agora já está falando que começou alguém a falar. Aí começa alguém a falar, começa alguém a escutar, mas não é escutar o que está acontecendo aqui, é escutar o que está acontecendo no plano espiritual. Olha, eu estou ouvindo tal coisa, mas o Vinícius não estava ouvindo. Olha, eu estou vendo tal coisa, mas eu não estou vendo. Imagina esse cenário acontecendo. Ainda hoje a gente pensa nisso numa reunião mediúnica, ainda nos causa um certo espanto. Imagina quando a gente entra, né, o tato tudo bem, mas e quando a gente entra numa escrita direta? A escrita direta é acontecer a escrita sem que ninguém pegue o lápis. Ou o lápis se movimenta, ou se não tiver o lápis, eles produziam a substância, o giz, o pó, e escreviam nas lousas. Colocava-se lousa com lousa, e o fenômeno acontecia e as lousas apareciam escritas. É disso que nós estamos falando nesse tempo. Antes da doutrina, está codificada bonitinho nos 5 livros que a gente conhece. Aliás, em mais livros, mas nos 5 livros principais. É sobre isso que nós temos que pensar, se realmente é verdade. Se é muita loucura o que nós estamos falando. Não é? Então não tem mais concurso das mãos. Percebemos que a mão do médium tanto faz como tanto fez. Não é ela que é o carro-chefe dessa comunicação. E aí há um ponto para a gente pensar. Quem está respondendo do outro lado? É um ser só? Porque a gente conhece, né, uma pleia de espíritos, né, mas e naquela época? O que é essa força? Será que ela está agindo só aqui? Daqui a pouco tem relatos dessa força agindo em outro lugar. Aí no mesmo horário. Ela estava aqui, como que ela está lá? É disso que o Kardec está falando, tá? Peraí que eu acho que eu pulei. Eu acho que eu não trouxe para cá. Eu coloquei uma observação no Livro dos Médiuns, na segunda parte, onde Kardec trabalha as manifestações espíritas, né, no capítulo 3 ali,
ele vai trabalhar sobre as manifestações inteligentes, né? Então ele vai trazer assim para nós. Ele vai falar um pouquinho do que nós falamos, depois ele completa onde eu quero chegar, tá? A escrita saía tão corrente, então ele falou que a escrita agora começava a escrever mais rápido, não é? E tão mais fácil com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam em definitiva de acessórios, de verdadeiras lapiseiras de que se podia prescindir segurando o médium com sua própria mão. Então sai do cesto para a escrita. A lapiseira ou lápis, o médium agora escrevia. É o que ele está falando para nós. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que lhe imprimia o espírito. Então, ele trazia para nós, inicialmente, um impulso involuntário. Quando a gente vai buscar lá no livro dos médiuns, ele já define para nós que era um espírito. Então, nós falamos que nós já conhecemos, mas naquele tempo, então, ele vai definir para nós aqui. E sem o concurso da vontade, nem do pensamento do médium. Então, aquelas comunicações não dependiam nem da vontade e nem do pensamento do médium. Há experimentos que o médium pensava outra coisa e escrevia uma coisa totalmente diferente disso. Tá? A partir de então, é aqui que é a chave. Ó. A partir de então, as comunicações do além-túmulo, ou seja, dos dois planos, material com espiritual, se tornaram sem limites. A partir desse momento não tinha mais limite. Porque então ele estava achando que era só ali com eles, agora não tem mais limite. Se sai fora do laboratório pessoal de Kardec, né? Como é a correspondência habitual entre os vivos. Então ele vai fazer, olhando para nós, como nós conversamos hoje. 1857, qual era o meio de comunicação entre os vivos? Carta. Há 50 anos atrás, né? Eu lembro quando apresentaram o fax para mim, eu ficava pensando, que jeito que sai desse negócio do outro lado? Não é possível que você põe um papel aqui e vai sair o papel do outro lado escrito. Me intrigava isso. Então, quando a gente olha, como pode um plano espiritual, um espírito, trazer uma comunicação? Então vamos voltar um pouquinho. Como pode um fax, eu colocar o que eu estou pensando aqui num papel e sair do outro lado? Igual. Às vezes borrava. Aí nós começamos a olhar, bom, tinha telefone, depois surgiu o telefone, então eu catava o telefone, eu tinha que fazer intermediário, passava para a telefonista, depois tirou a telefonista, foi direto, depois partiu para os telefones pessoais, teve outras coisas no meio do caminho, teve o telégrafo ainda antes disso, os pulsos elétricos, tinha que codificar do outro lado. Aí chegou o que a gente conhece hoje, no telefone celular. No texto, no SMS, aí chegou o WhatsApp, chegou o Skype, chegou a chamada de vídeo. Então a gente não conseguia nem se comunicar. E se alguém falasse para nós que algum dia teria uma telinha que a gente se visse e falasse, e se amanhã surgir a tecnologia de a gente conseguir se materializar do outro lado, de alguma forma, ou de falar com o plano superior. Então, quando a gente olha, Kardec trouxe isso muitas vezes, ele trouxe no terceiro item, nós tiramos a conclusão por olhar apenas de uma forma superficial. Então as comunicações com os espíritos parecem algo absurdo, mas quando a gente começa a ver a evolução da comunicação entre os vivos, que dirá quando falamos de plano espiritual. Fazemos a prece e não acreditamos que a prece chega onde ela tem que chegar. Comunicação. Então nós estamos só pensando aqui, tá? Só refletindo, tá? Obtido o fato, ou seja, está tendo a comunicação. O fato está lá, instalado. A mensagem está chegando, né? Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial. Então está tendo a comunicação, está tendo a mensagem. Há um ponto essencial para nós analisarmos. Qual o papel do médium nas respostas e a parte que mecânica ou moralmente pode ter nelas. O médium, se tem o fato,
qual é o papel do médium? Pela questão mecânica, quanto ele imprime força dele naquilo, vontade dele, e a questão moral, influencia alguma coisa naquela mensagem que está vindo? Nós não estamos falando de trabalho mediúnico hoje, porque lembra que nós falamos que espalhou tanto para grandes pessoas de classes altas como classes inferiores, pessoas que tinham conhecimento, pessoas que não tinham. Então não tinha um público específico que estava recebendo as mensagens. Então, quanto mecânico essa pessoa tem influenciado? E moralmente, o que influencia nessa mensagem? Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento tornam possíveis resolver-se a questão. Então, ele vai trazer duas questões para a gente olhar isso. Primeiro, o olhar mecânico. A gente olha a pessoa escrevendo. Ainda hoje, a gente pega uma pessoa psicografando. A gente tem certeza ou a gente pergunta, será que é ela? Será que essa mensagem é verdadeira? Quanto de animismo, né? Quanto dela ela colocou nessa mensagem? E é o que ele vai analisar, o primeiro fato. Então tá bom, por quê? Porque as pessoas iam olhar para o fenômeno agora e falar assim, ah, mas isso é a pessoa que está com a mão aí que está escrevendo. Como que a gente vai provar que não é a pessoa que está escrevendo? Esse é o ponto que a espiritualidade vai colocar. Bom, tá bom, vou apresentar duas formas agora, nós vamos rebater essas duas formas. A primeira dela consiste no modo, porque a sexta, então ele voltou na sexta, tá? O modo porque a cesta se move sobre a influência do médium, apenas lhe impondo os dedos sobre os bordos. Por que ele põe os dedos na cesta e a cesta movimenta? Lembra a prancheta, a madeirinha com as rodinhas? Por que ele colocava o dedo e movimentava? Então ele não punha a mão e movimentava, ele encostava o dedo e ela se movimentava. É esse o olhar que nós temos que ter, tá? O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daqueles objetos. Então, o primeiro ponto é, só com os dois dedos eu não vou conseguir escrever nada. Eu estou com os dois dedos aqui no púlpito. Eu posso empurrar um movimento brusco, mas escrever, como que eu vou fazer a letra certinho sem que ninguém perceba? É o primeiro ponto. Então, achava-se que era o médium, a pessoa que estava ali, que estava no comando daquelas mensagens. E vai entender-se que não, né? Que era impossível ele controlar. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre o cesto. Então Kardec falou assim, bom, eu não estou convicto de que não é aquela pessoa que colocou os dedos lá que está escrevendo a mensagem. Parece ser impossível. Então eu vou trazer mais duas pessoas. Aí é como se a gente colocasse aqui a cadeira e falasse assim, olha, quando eu falar já, cada um puxa a cadeira para o lado que achar que é certo. Será que todo mundo vai sair para o mesmo lado? Não. Que dirá escrever uma carta. Então como pode três pessoas diferentes encostar o dedo e mesmo assim o carrinho vai andar e vai escrever com esse lápis preso e vai sair uma frase. É isso que ele está colocando para nós, tá? Duas ou três pessoas. Seria preciso haver entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Seria necessário, ademais, a concordância dos pensamentos, para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Então nós vamos lá fora e nós vamos combinar o que nós vamos escrever. Aí agora a pergunta aqui ninguém sabe. Aí nós vamos olhar um para o outro. Como que a resposta vai ser? Eu nem sei qual é a resposta. Nós não combinamos nada. Três pessoas vai responder a mesma coisa, começando a frase diferente. Como poderia esse sincronismo? Então, será que eles estavam impulsionando isso? Tá? Seria necessária demais a concordância dos pensamentos para que pudessem estar de acordo com a resposta à questão formulada. Então, a gente vai percebendo que Kardec ele vai autenticando o fenômeno. Ele vai trazendo para nós argumentos que nós vamos olhando e ele vai devagar autenticando a veracidade do fenômeno.
Ele vai trazendo já as problemáticas, as experiências que ele colocou e como ele vai derrubando isso, trazendo pela ótica da verdade. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme os espíritos que se manifestam. Então aí tinha várias caligrafias. Cada papel que vinha escrevia com um tipo de letra. E aí começa a ficar mais difícil ainda. Né? Então tinha 3 pessoas, caligrafias diferentes, mas ele vai colocar para nós. Quando aquele determinado espírito era chamado a conversar, a caligrafia voltava igual. Olha que cenário, né, brilhante que Kardec nos coloca. É a mudança radical de caligrafia... Não. É a mudança radical da caligrafia conforme os espíritos que se manifestam, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele voltar a escrever. Seria preciso, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar a sua própria caligrafia de 20 formas diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal e tal espírito. Como poderia, né? Então Kardec tinha lá as provas, né? Respondeu há 1 mês atrás, o seu Zé. Aí ele tem a caligrafia. Aí agora ele fala, olha, eu queria conversar com o seu Zé. Pensamento, ele evoca, seu Zé vem. Aí o médium tem que lembrar qual foi a letra que ele fez aquele dia. E aí vem a mensagem com as mãozinhas, 2, 3 pessoas, e sai a mesma letra. Como poderia ser fraude? Tá? Quando a gente pega as próprias psicografias do Chico, muitas delas as letras eram padrão, né? Mas muitas outras as letras mudavam. E tinha essa recorrência de olhar as letras e quando era determinado espírito era nesse tipo de caligrafia. Então muitos não, mas alguns casos na justiça usaram-se provas da própria psicografia do Chico nessa comprovação da veracidade. Como comprova? Como vai ver? Teve casos de provar a própria assinatura. Como poderia saber a assinatura? Quanto tempo o seu Zé já morreu? Qual é a família do seu Zé? Não tinha fácil igual hoje, né? A gente entra na internet, no Google, consulta seu Zé e acha. Então, às vezes, eu tenho alguns nomes que às vezes eu encontro estudando e eu jogo lá no Google e não acho. Não sabe nem quem é. Imagina daquele tempo para trás, então. Já estava desencarnado o espírito, né? Então, não é essa facilidade que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala assim, um fenômeno mediúnico está acontecendo, a gente acha que é um negócio assim, banal, simples de tudo. Mas é todo esse cenário que nós estamos por trás disso, né? A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que as mais das vezes, especialmente quando se trata de questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo do conhecimento, e em alguns casos do alcance intelectual do médium, que além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve sobre a sua influência e frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta. Então, o que ele vai trazer para nós, muitas das questões trazidas traz um olhar muito científico ou muito abstrato. As pessoas que faziam parte ali, às vezes pessoas muito simples, não tinham esse acesso a esse conhecimento intelectual. Nós, nos dias de hoje, temos limitações de conhecimento. Então, o conhecimento ele é infinito, mas nós temos limitações, né? Então, as respostas que vinham ali, a pessoa que estava recebendo, ela não conseguia nem compreender a questão. Eu não sei nem o que você está perguntando, que dirá o que eu vou responder. Porque quando a gente olha a codificação, só eu que pego a pergunta ali que Kardec fez e fico, mas eu não estou entendendo o que ele está perguntando, não. Eu estou com a pergunta, com a resposta, eu não estou entendendo. Imagina aquelas pessoas naquele tempo. Um Kardec, um homem da ciência, fazendo uma pergunta dessa, numa época que a ciência não era assim tão propagada.
E ele coloca que muitas vezes respondia e não tinha nem consciência do que estava respondendo. Ah, fui eu que escrevi? São as mediunidades inconscientes daquele tempo. Hoje são mais raras, né? Mais difíceis, né? Mas naquele tempo tinha mais inconsciente, justamente para poder trazer esse fenômeno mais puro, para despertar esse olhar da mediunidade. Tá tudo bem até aqui? Tá todo mundo acreditando no espírito ou contra o espírito? Então, quando você fala em espírito, quando Kardec questionava, ele nunca chamava para um espírito, né? Era um de cada vez. Esse espírito não vinha no grupo. Nesse primeiro momento, nesse início, Kardec não sabia nem muito bem o que era, né? Mas você imagina assim, chega uma carta para nós, do seu Zé, vou trazer o seu Zé. Aí você fala, bom, eu vou perguntar para o seu Zé. O seu Zé me perguntou uma resposta, eu vou perguntar para o seu Zé. Daqui a pouco não é o seu Zé que responde, é o seu João. Aí fala, opa. Então, no primeiro momento, ele não tinha ele não sabia o que era essa força, ele não sabia que tinha diversos espíritos ali. Então, não era esse olhar. Depois, ele começa, quando ele já tinha então alguns espíritos que vinham, assinavam, ele trazia essa evocação, vamos dizer assim, para confirmar alguns pontos, porque ele tinha uma reunião aqui. Então, aqui o espírito tal falou tal coisa. Agora a reunião dele vai ser lá num outro centro. Então aí era esse olhar. Mas quanto demorou para ele entender que tinha uma equipe espiritual? Se for um grupo, e não seria uma peça respondendo, não seria apenas uma letra, não seria apenas uma... Exato. Mas você imagina, primeiramente veio uma mensagem assim, é alguma coisa aí, é um só. Aí daqui a pouco começou a misturar tudo, né? Então, tanto que quando ele vai questionar como eu posso chamar, quando ele fala o Espírito da Verdade, ele fala, chama de Espírito da Verdade, né? Então ele ainda estava então ele ainda estava nesse olhar, né? Por isso que a gente trabalha muito essa questão assim, a gente está muitas vezes apegado à questão dos nomes, né? Quem deu a comunicação, quem não deu. Então, aqui ele já traz muito bem detalhado para nós, que tanto faz a questão moral de quem está ali, nesse olhar dele, descobrir os fenômenos, né? Porque ele vai analisar a mensagem. Qual é o conhecimento, ou abstrato ou científico, daquela mensagem? E aí ele vai olhar se aquilo é verdade ou não, né? Tá? Pois que esta pode ser a mensagem, né? Em um idioma que ele conheça, ou mesmo ser formulada mentalmente. Então pode ser que a resposta vinha no idioma que Kardec conhecia, porque ele conhecia diversos idiomas, pode ser que era algum idioma que ele desconhecia. Pode ser que quem estava recebendo não sabia nem escrever. Não é? Então era esse o cenário que nós tínhamos. Não é? E outra, muitas vezes as perguntas eram feitas mentalmente. Então Kardec silenciava, fazia a pergunta silenciada, né, mentalmente, e vinha a resposta. O médium nem sabia o que estava perguntando. Não é que ele não entendia, ele nem sabia. E você quer ver, a pior coisa que tem é quando você está numa reunião mediúnica, e aí você está indo lá e às vezes o dialogador vai falar assim, né, tá, mas qual é o olhar disso? O médium nem sabe. Então se o médium ele não está nessa mensagem pura, ele fala, mas não sei nem o que você está me perguntando. Como assim? Porque não tinha um fiozinho ali. Tudo estava acontecendo todo, né? Então pode ser nesse idioma ou que ele desconheça, ou mesmo ser formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse outro idioma também. Por fim, acontece a miúde escrever a cesta espontaneamente, sem se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Então ninguém perguntou nada e a cesta começou a mexer. Ninguém pôs a mão e a cesta começou a mexer, que é a escrita direta, né? Vai depender da energia ali para poder movimentar o objeto. Nós falamos isso no item 3. Mas como? Vem uma mensagem, uma linha de pensamento inteira, sem que ninguém perguntasse, que ninguém pusesse a mão, colocasse força nisso, de forma inesperada, temas inesperados, uma coisa aleatória, não é?
Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Doutras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivarem da mesma fonte. Então, mesmo o médium estava aí escrevendo e vinha uma mensagem de uma profundidade, né, ímpar, com cunho moral elevado, sublime. E aí, na próxima mensagem, vinha uma mensagem totalmente, né, sem moral, digamos assim, frívola, banal, leviana, sem importância. Então, ele começa a pensar, então há diferença de inteligência aí. Quem está respondendo esse negócio aí são os espíritos, mas quem está respondendo isso, tem uns que têm um cunho moral mais elevado, um conhecimento científico mais aguçado, outros não, outros ainda são levianos. Parece nós aqui, uns mais, outros menos. Então, quer dizer, no plano espiritual também tem essa divisão. Quem está respondendo isso também passa por esse nivelamento. Tanto que depois ele cria a escala espírita. Mas é dessas observações, pelas respostas, uma única pessoa, o médium, sendo apenas um meio disso, ele vai trazer mensagens de diversas inteligências diferentes. Então o médium é só um ponto é o intermediário, né? Vai comunicar de um lado para o outro. Tá todo mundo entendendo? Tá bonitinho? Tá? Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências. Então agora ele trouxe no plural para nós. Então agora ele já admite que há mais de uma inteligência. A gente conhece hoje são 9. Não, mas aqui a inteligência que ele está falando de quem está respondendo, né? Das pessoas envolvidas na codificação. Né? Então, aqui ele vai trazer, bom, agora eu já entendi que há diversos tipos de inteligências diferentes conversando. É igual quando a gente está vivendo numa salinha, vamos pensar, a criança, ela acha que está todo mundo no nível dela. Quando a gente sai do nível de aluno e vai para fora da sala, nós percebemos que há várias salas. Há diversos tipos de inteligências diferentes. É isso que ele está falando, admitindo agora esse olhar. Né? Então, tal diversidade de linguagem não pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Ele já fez essa pergunta outra oportunidade de novo. Né? O ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como aderam os próprios espíritos. Então, aquilo que está respondendo faz parte da humanidade? Há um outro plano? Nós abordamos isso, mas é interessante, porque o que está comunicando ali é a mesma espécie nossa? É humano? Será que pode ser um animal? Será que pode ser um vegetal que está comunicando ali? Não sei, eu não sabia nem que tinha comunicação. Então é esse questionamento que ele fala. Quando nós olhamos um espírito, isso está dentro da humanidade ou fora da humanidade? Porque se a gente admitir que está dentro da humanidade, não faz sentido. O sentido humano. Se nós pensarmos e levar na questão espiritual, de um plano espiritual, eu tenho que abrir a minha mente para algo além apenas da Terra. Esse é o ponto. Porque aqui, lembra que nós falamos, nós estamos defendendo aqui a Terra como o centro do universo ainda. Isso está dentro ou está fora? Hoje é muito fácil a gente falar assim, está no plano espiritual. Mas cadê o plano espiritual?
Então, quando a gente fala assim, em outras religiões trabalham muitas vezes assim para nós, né? Às vezes a mensagem vem e lá tem também quem fala, mas lá quem fala é apenas uma entidade, né? Às vezes é um espírito só, né? Às vezes é um espírito que é mais santo, né? Vamos dizer assim, né? Então, quando a gente começa a trazer esses questionamentos do tipo de tipos de perguntas e respostas, a gente começa a ver que há diferença. E aí a gente precisa perguntar, então ele está aqui junto de nós? Tá. Mas na mesma condição encarnado? Não. Então um plano diferente? E aí abre-se então um universo para nós. Porque quer dizer que quando essa entidade que está aí, ela morreu para estar aí ou ela foi criada aí? Porque era outro ponto agora, né? Se eu estou falando em penas eternas naquele tempo, né? Vamos pensar, gozos eternos, penas eternas. Quem é isso que está vindo falar comigo agora? A gente precisa, você vê quando a gente não para pensar? Porque se eu aceito esses movimentos, né, da própria mediunidade, eu tenho que mudar todo um padrão de crença que eu tenho. Não tem sentido Deus criar um espírito só para vir falar com quem está encarnado, né? Porque aí já trabalharíamos nós a própria injustiça, por sacanagem. A gente passa, né, um perrengue danado aqui e eles lá só no plano espiritual, né? Ou vice-versa. Eles podem falar, pô, eu sou aqui e eles vivendo a matéria lá, beleza? Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente. E aqui é o negócio. Não era algo misterioso. E ainda hoje não é. E é isso que intriga muita gente. Como que um negócio desse não traz um mistério? Como que é tão bem explicado, tão bem, né, definido para nós isso? Então ele coloca, quando aconteciam os fenômenos, e quando acontecem os fenômenos ainda hoje? A luz meridiana. Está lá, nós estamos vendo, não está um breu total. Nós estamos vendo, dá para acompanhar, dá para olhar esse experimento, olhar essa experiência, né? Que toda a gente pode ver e constatar. Então não é algo só na teoria. Vamos lá, vamos constatar, vem ver, vamos analisar, né? Aos dias de hoje ainda é assim também que acontece. E não constitui privilégio de um único indivíduo. Então já pensou se aqui somente, eu vou no vídeo de novo, só o Vinícius pudesse ser esse intermediário? Aí é estranho, né? Por que daí escolheram só o Vinícius? Agora, um monte de gente pode? Começa a perder a graça, né? Milhares de pessoas repetem todos os dias, e não é um dia só. Se repete todos os dias. Tem necessariamente uma causa, e do mesmo modo que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Então, mais uma vez, ainda que eu esteja vendo, ainda que tenha ali uma ação, uma causa, ele saiu do olhar físico, ele está além do físico. Tá? Muitas teorias foram engendradas, concebidas, né, a esse respeito. Examiná-la-emos dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitimos então, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que elas nos dizem. Então, quem nos dizem? Os espíritos. Então, ele vai trazer, é uma existência, eles existem e estão distintos dos humanos. A experiência nos levou a esse entendimento. São seres distintos. Tá? Então ele fala, nós vamos examinar. É esse olhar que Kardec fala, dentro em poucos, porque daqui para frente ele vai trazer esse olhar para nós.
E quem vai trazer a explicação? É Kardec? Não, são os espíritos, as inteligências que se manifestam. Então, eu estava vendo ontem, até tem uma mensagem que projeta, né, nas palestras aqui, lá da Revista Espírita. Kardec vai falar, eu não inventei nada, eu não criei nada, eu só compartilhei aquilo que eu aprendi. Então, como que a gente aprende? Observando, examinando. Então, esses fenômenos que se apareceram, surgiram, eles estavam surgindo para quê? Para trazer o objetivo principal ao espírito. Vamos voltar o nosso estudo ao espírito. E quem é que vai nos revelar esse mundo dos espíritos? Os próprios espíritos. Então, daqui para frente, mais à frente, quem vai nos trazer? Eles vão nos dizer.